Com vocês de algo que na verdade Deus já vem trabalhando no meu coração há alguns dias, e eu quero falar disso ou dessas coisas e começar dizendo o seguinte: Deus não muda. Deus continua sendo Deus e Ele não se altera, nem fica nervoso diante da nossa emergência. Esse atributo de Deus de não se alterar, o Tiago escreve sobre isso e diz o seguinte: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Eu estive pensando nisso porque nós homens temos esta coisa de oscilação e de mudança o tempo todo, e às vezes a gente tenta ou pensa em olhar para Deus como se Ele também agisse ou variasse de acordo com o homem varia, né? Ou da forma que o homem varia. Mas é exatamente pela não variação do Senhor que nós podemos ter segurança. A variação do homem, ela se dá por diversos motivos. A gente muda o nosso ânimo, o nosso humor, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de lidar com as pessoas, de acordo com o que nós estamos passando. Mas entenda bem, Deus não se altera independente das circunstâncias, das coisas que nós estamos passando. Às vezes a gente pensa, e muitos acham que se a gente gritar muito, Deus vai agir mais rápido. Eu outro dia estava passando num lugar, eu falei isso aqui, inclusive na escola de profetas, e vi lá uma faixa que dizia campanha do milagre urgente. E eu não consigo ver Deus nesse processo humano de reagindo em conformidade com a nossa urgência, sendo Ele quem é, sendo Ele Deus. Ele é Senhor e Ele não muda, isso não se altera, porque nós temos urgência ou porque não temos urgência. E foi baseado nisso que muitas coisas mudaram no contexto evangélico. Os evangélicos, de alguma forma, e de forma geral, começaram a achar que poderiam determinar o tempo, dizer a hora, inverter o processo, e ao invés de ser servo, passa a ser Senhor, e diz a Deus o que Ele tem que fazer, que horas Ele precisa fazer e como Ele tem que agir. A gente age assim porque a gente pensa que a alteração da nossa voz pode mudar a circunstância. Porque quando nós lidamos com os homens, isso às vezes acontece. Você liga para reclamar de algo que uma empresa não te deu, ou uma empresa não te atendeu como você espera. A primeira ligação você fala normal: olha, eu gostaria de solicitar isso, assim. Daqui a pouco você não percebe que as coisas não acontecem, aí você liga de novo e já fala um pouco mais alterado, diz: olha, eu preciso de uma resposta urgente. E aí a coisa também não acontece, você liga outra vez: olha só, eu não aguento mais, eu vou dar parte de você, eu vou ligar para a polícia, eu vou fazer alguma coisa. Então essa alteração que nós humanos estamos acostumados a ter e a agir e a fazer, muitas vezes a gente não consegue discernir que, em se tratando de Deus, Deus não se altera por causa disso. Então gritar:
determinar, dizer que tem que ser, dizer que Deus vai ter que fazer. Eu já ouvi tanto isso. E eu penso que Deus continua sendo Deus. Segundo Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, é verdade, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação no céu terra. Eu quero que aconteça assim. Deus é Deus, Deus vai continuar sendo Deus. Ele vai fazer se lhe aprouver fazer, e se isso for melhor para nós. Eu creio assim. E eu queria falar desse momento, dessa abertura, e quero convidar você, se você trouxe a Bíblia. Eu sei que se você não abrir a Bíblia, você vai saber o que eu vou ler, porque eu gostaria de ler o Salmo 23, que é o salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada. E gostaria de refletir um pouco sobre o que diz esse salmo em relação a Deus, em relação a mim, em relação a cada um de nós. Salmo 23. Eu vou ler, até para não me perder, mas eu conheço esse salmo de cor. Para não correr o risco de me perder ou de engasgar em alguma palavra, eu vou ler. A Bíblia diz assim, o Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Lindo, né? Eu acho que o fato dele ter sido tão falado ao longo da história acabou tirando um pouco o peso desse salmo e a beleza desse salmo, mas eu quero nessa noite meditar nele para trazer algumas coisas importantes de valor que estão aqui. A primeira coisa, irmãos, que eu quero compartilhar com você é sobre a experiência pessoal apesar da multidão. Eu queria que você guardasse isso. A experiência pessoal apesar da multidão. Por que eu estou abrindo com essa expressão, experiência pessoal apesar da multidão? Porque esse salmo, ele na verdade nos revela algumas coisas lindas. Quando o salmista escreve que o Senhor é meu pastor, ele está fazendo uma declaração dupla da ação de Deus e do nosso relacionamento com Deus, da forma e da maneira como Deus age com a gente e como nós agimos com Ele. Quando a gente pensa num pastor, falando mesmo de pastor de ovelha, nós poucas vezes ouvimos uma imagem de um pastor cuidando ou pastoreando somente uma ovelha. Normalmente, quando se olha para essa imagem pastoral, se pensa, e normalmente as imagens que são produzidas são mostradas um pastor e várias ovelhas. Até o texto bíblico que fala do momento em que o pastor sai para ir buscar uma ovelha, ele começa dizendo que eram 100 ovelhas. Ou seja, existiam 100 ovelhas
e uma se afasta e depois o pastor vai lá e traz ela de volta. Mas, no contexto geral, quando se faz menção de pastor, a gente está pensando no coletivo, a gente está pensando numa figura que vai responder ou corresponder a todos, numa questão coletiva. Mas o salmista, ele faz uma ênfase sempre na primeira pessoa. Ele reconhece que está lidando com um pastor e que há um contexto geral, porque quando ele fala o Senhor é meu pastor, ele diz assim, se ele é pastor do coletivo, ele é pastor da igreja, ele é pastor dos meus irmãos, ele é pastor do todo. Mas ele traz para um aspecto pessoal e diz, ele é meu pastor, né? Ele é pastor? Mas ele é meu pastor. E ele começa a dizer, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, né? Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera o quê? A minha alma. Aí eu parei para pensar nisso. Olha só como as coisas de Deus são lindas e são tremendas. Essa expressão, a experiência pessoal, apesar da multidão, está ligado a isso aqui, às coisas que nós precisamos viver em Deus e que vivenciamos em Deus, e que acabam se tornando a nossa experiência pessoal. E cada um de nós aqui temos isso, devemos ter, precisamos buscar isso. Porque no contexto coletivo, nós todos somos abençoados. Biblicamente é assim. Mas no contexto individual, surgem as nossas necessidades, aquelas que não estão no coletivo. O coletivo muitas vezes aponta para outras questões, mas no contexto pessoal, nós trazemos e apresentamos diante de Deus as coisas que competem a nós. E é disso que eu vejo o salmista dizendo, olha, eu vivo num coletivo, porque ele é meu pastor, ele é um pastor, eu me relaciono com ele como um pastor, ele olha para todas as ovelhas, mas tem algo muito melhor e muito especial que eu preciso declarar acerca dele, é que nas minhas experiências com ele se manifesta como meu pastor. Eu não me aproximo do meu Deus olhando para ele somente no aspecto do todo. Ele cuida de todos, sim. Ele cuida dos meus irmãos, sim. Mas eu tenho uma experiência mais íntima. Tem coisas que estão acontecendo com os meus irmãos e que eu não sei. Mas quanto ao que eu estou vivendo, ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai me fazer deitar em verdes pastos. É experiência pessoal. É de mim. São as coisas que acontecem comigo, que me fazem olhar para ele, apesar de saber que ele cuida de todos, ele cuida de mim. E eu não sou só um número na multidão. Eu tenho em Deus a referência de um pastor que cuida de mim. É interessante que todas as coisas são numéricas. Se você faz parte de uma grande empresa, você lá é só um número. O teu crachá tem um número e você é olhado como um número. E o dia que essa empresa não quiser mais, ela te bota para fora e diz obrigado pelos teus préstimos até aqui, mas a gente não precisa mais de você, porque você é só um número. Às vezes até nas igrejas isso tem acontecido, sabia? Às vezes as igrejas, principalmente as igrejas maiores e mais cheias, começa a acontecer um fenômeno de que pessoas que estavam, deixam de estar e ninguém percebe, porque ela é só um número. Ela só é mais uma no contexto do coletivo. Mas eu louvo a Deus e
quero glorificar ao Senhor, porque Ele é o meu pastor. Porque eu tenho nele a referência de alguém que olha em especial para a minha vida. Ele olha para as minhas situações, para os meus problemas, para as coisas particulares da minha vida. Ele cuida de mim como um ser, como sua ovelha, como alguém que Ele ama. E aí eu nunca tinha olhado para esse salmo sobre esse aspecto. E eu parei para pensar um pouco sobre isso e falei, que lindo é essa relação com Deus, porque quando eu estou orando, apesar de ter outras pessoas orando naquele mesmo momento, Ele está olhando para mim, porque Ele é meu pastor. Ele está ouvindo a minha voz, porque Ele é o meu pastor. E essa é a parte da onisciência de Deus, da soberania de Deus mais linda que nós podemos e devemos enfatizar. Quando nós olhamos para o aspecto humano, amados, cada um de nós temos uma forma de se expressar para Deus, de dizer para Deus as nossas necessidades, de contar para Ele. Tem gente que conta de maneira desesperada. Aí vai de cada um. Então tem um modelo, uma forma. Tem gente que conta para Deus as suas angústias, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas particularidades, e conta com gemidos inexprimíveis. O Espírito fala isso, a Bíblia fala isso, né? Às vezes a gente não tem condição de orar para dizer, para soltar palavras. Isso acontece comigo. E nesse momento, o Senhor, o Espírito Santo, traduz para Deus aquilo que está saindo do meu ser, seja através de uma lágrima, seja através de um gemido que eu não consigo expressar a palavra. A Bíblia diz que o Espírito traduz isso e leva para Deus. Diz para Deus exatamente o que a gente está precisando, sentindo, com gemidos inexprimíveis. Então essa particularidade de Deus com a gente, com Deus, ela pode variar. Em algum momento você pode ser explosivo para dizer, Deus, eu não aguento mais. Em outro momento você é quieto, contido, e nem as pessoas vão saber. E o teu Deus vai saber, mas vai saber da seguinte forma: Senhor, tu me conhece. O salmista, quando fala, tu me sondas e me conhece, ele está falando disso, dessas coisas. Senhor, tu me sondas e me conhece. Tu sabe o que está aqui dentro. Ainda que ninguém consiga ver, tu conhece. Tu sabe o que está aqui. E eu estava pensando em algumas expressões, algumas maneiras de pessoas que se aproximaram de Deus, se aproximaram de Jesus. E eu lembrei de Jairo. E Jairo se aproxima de Jesus de uma maneira até muito interessante. A Bíblia diz que Jairo vai até a beira-mar, porque Jesus estava chegando num barco, tinha uma multidão ali, e Jairo faz algo que chama a atenção de Jesus. Existia uma multidão ali, todo mundo precisando de alguma coisa, precisando do agir de Jesus. Algumas pessoas certamente precisavam ser curadas, e é por isso que eu estou me referindo à experiência pessoal, apesar da multidão, porque Jairo faz um ato, ele age de alguma forma, que apesar de não ser uma forma extravagante, não foi na base da gritaria que ele chamou a atenção do mestre, não foi na base virou cambalhota para chamar a atenção do mestre, mas Jairo, a Bíblia diz que Jairo se ajoelha, se prostrou aos seus pés, no meio daquilo tudo que estava acontecendo, Jesus chegando, a multidão na areia. Jairo vai ao encontro de Jesus, se prostra aos seus pés e clama e diz: Senhor, por favor, minha filha está quase morrendo, eu preciso da tua ajuda. Eu imagino, eu quero olhar para isso e ver assim a experiência pessoal de Jairo agora. Jairo está colocando para o Senhor a sua dificuldade, o seu problema, da maneira dele, que
que é cada um de nós aqui, colocamos do nosso jeito. Tem gente que prefere a madrugada para falar com Deus. Eu durmo muito bem, mas às vezes sou acordado na madrugada. E a madrugada é bom para orar. Não somos religiosos ao ponto de acreditar que só na madrugada Deus ouve, mas a palavra de Deus diz que aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Então, às vezes, a madrugada é um horário bom também, para a gente buscar o Senhor. E na madrugada não dá para gritar, irmão. E se você gritar, você acorda no vizinho, você vai arrumar problema. Então, provavelmente, é o clamor de Jairo. É aquele clamor que é baixinho. É o clamor daquele que diz: eu sei que Ele é meu pastor e que Ele vai cuidar de mim. Deus, eu preciso de você. Eu preciso do teu ajuda. Eu preciso da tua intervenção na minha vida. E Jairo, imagino eu, por ser quem era, tinha uma formação, era alguém importante. Jairo era, de fato, uma pessoa educada. E Jesus diz para ele: tá bom, eu vou com você. E ele levanta e começa uma caminhada. O que Jairo não esperava, é que no meio dessa caminhada ia aparecer uma mulher com uma característica diferente da dele ainda. Porque Jairo, apesar de ter tratado a coisa com muita descrição, né, ou muita reserva, falou perto do mestre, foi lá, ajoelhou aos seus pés: Senhor, eu preciso de você. Se depara com uma situação no meio da caminhada, indo salvar a sua filha, com uma mulher que não faz nem isso. Uma mulher que a atitude dela não foi de falar com o mestre: eu preciso de você. Essa mulher, segundo a Bíblia, ela entende que o Senhor é pastor dela e não vai faltar nada para ela, se ela tão somente tocar nele, tocar nos seus vestidos. Só que isso, eu estou olhando pelo aspecto pessoal, cada um com o seu problema. Imagina Jairo agora. Jairo tem uma urgência, precisa ir logo, Jesus precisa chegar logo. Segundo a urgência, mas eu falei para você que a nossa urgência, ela não muda Deus. Deus não se altera, Deus não fica nervoso como a gente fica, sabe? Ele precisa, eu preciso ir rápido, ninguém pode me parar. Não é assim. Deus é Deus, Ele continua sendo Deus, independente da nossa urgência. Ele é Deus. Ele vai se portar como Deus. Eu sei o que eu vou fazer e como vou fazer. Independente da tua urgência ser para você mortal, como era para Jairo. Para mortal, minha filha, se não for rápido, não dá tempo. E para Jesus estava assim: vai dar tempo até de eu parar para saber quem é a mulher que acabou de me tocar. Sabe, Deus é Deus. E Ele é o teu pastor. Teu pastor. Ele está interessado sim no teu problema, claro que está. A gente está vendo dentro de uma mesma história duas situações, dois problemas distintos e duas maneiras de lidar diferentes. Aí eu vejo essa mulher que, apesar de todo o risco que estava correndo pela cultura da época, ela vai furando a multidão. Na cabeça dela estava a seguinte coisa: eu não posso falar, sou mulher, estou sangrando, não posso falar, não posso nem tocar, não poderia nem sair de casa, mas ele está passando e eu não vou perder essa oportunidade, eu vou tocar. Porque ele vai olhar para mim e ele, nesse momento, ele não vai ser o pastor da multidão, ele vai ser o meu pastor. Nesse momento, ele não vai estar preocupado com a multidão, porque se eu tocar só na hora dos vestidos, pronto, ele não precisa falar nada, ele não precisa parar, a multidão não precisa saber, ele vai fazer porque ele é o meu pastor. A minha experiência pessoal vai estar se desenvolvendo agora. E aí ela escolhe ir lá e tocar nas vestes, só que ela não esperava que tocar nas vestes ia fazer com que Jesus parasse tudo. O
e ia também de alguma forma atingir a vida de Jairo, porque Jairo tinha sua urgência, mas Jesus está nervoso como Jairo, porque ele é o Senhor. Vou te falar uma coisa, Jesus não está nervoso como a gente, porque ele é o Senhor, e ele é o nosso pastor. O bom não é que ele não está nervoso porque ele não se importa, ele não está nervoso, mas ele continua sendo o nosso pastor, ele é o meu pastor. Apesar dele não estar alterado como eu estou, apesar dele não estar angustiado como eu estou, apesar dele não estar ansioso como eu estou, aflito como eu estou, ele continua sendo o meu pastor. Ele me olha assim, me olha na individualidade, como o salmista diz que ele faz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem hora que eu estou desesperado porque eu acho que vai faltar, mas eu confio no Senhor que é o meu pastor. Ele me faz deitar em verdes pastos. Sabe, uma ovelha deitada em verdes pastos significa assim, eu não estou com medo de absolutamente nada. Porque o pasto, se você imaginar comigo, o pasto é um lugar descampado, verde, né, com a grama. E é um lugar de, se houvesse um ataque, né, seria o lugar mais vulnerável do estado. Um lugar aberto. Se vier um lobo, se vier um animal qualquer, um leão. Mas ele é o meu pastor. Quem me faz repousar ou deitar em verdes pastos é ele. Fica tranquilo, meu irmão. Deus está cuidando de você. Fica tranquilo. Ele cuida de você. Ele me guia mansamente a águas tranquilas. Me leva a beber das águas que são tranquilas, porque uma ovelha não consegue beber água turbulenta. Então é Ele que nos leva. Ele sabe das minhas limitações da turbulência, diante de uma turbulência. Então Ele me leva a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Tem horas que a nossa alma está angustiada, pegando fogo, com as preocupações, né? A alma aponta para a mente, para o racional do homem. O racional é o seguinte: tem hora que a gente está pegando fogo, pegando fogo, e ele tem o poder, sendo ele o meu pastor, de refrigerar a minha alma. Guiar pelas veredas da justiça, coisas que eu dependo da ação da justiça de Deus. E Ele faz isso por amor ao seu próprio nome. A Bíblia diz que, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quem é que está comigo? É o meu pastor, é aquele que é meu, é aquele que olha para mim. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí Jairo, agora, com a urgência dele, e a mulher já tinha recebido dela, né? Se Deus fosse como nós, ou se Jesus fosse como nós, é o seguinte: meu irmão, você já recebeu o seu, então sai da frente agora, deixa eu seguir viagem, porque eu tenho uma outra situação aqui, essa situação é urgente, preciso resolver isso aqui. Jesus, por isso que eu falo, Jesus ele não se altera porque nós estamos nervosos, ele não fica nervoso. Então, mediante o seu poder, e aí o segredo é exatamente esse, é o poder de Deus que vai se manifestar a nós e em nós, e Ele tem a certeza disso, Ele tem a convicção disso. Muitas vezes o que nos leva ao desespero é não ter essa convicção. Quando nós começamos a nos desesperar, é que nos falta esperança, e essa falta de esperança é a falta da confiança no poder daquele que vai agir em nossa vida, em nosso favor. Então, quanto mais nós olharmos para Ele e verificarmos nele, que nele está o poder e a solução para todas as nossas questões, mais nós vamos nos tranquilizar.
Então, aquieta o teu coração em diante a tudo que está acontecendo, porque Deus continua sendo Deus. O seu poder não se altera. Ele continua tendo todo o poder. Quando Jesus estava no barco com os discípulos estavam desesperados por causa da tempestade, ele estava dormindo. É sério que ele não se altera? Não muda nada. Mas está uma tempestade. Senhor, não está vendo o que está acontecendo? Está vendo? Vamos lá. Cadê a fé de vocês? Então Jesus para num momento que para Jairo ele não deveria parar. Ele pergunta quem foi que lhe tocou. A mulher não deveria ter tocado pelas questões humanas. Ela se entrega e diz: eu. E ele abençoa aquela mulher. Só que nesse momento dele abençoar aquela mulher, a emergência ou a urgência de Jairo, segundo a questão humana, parece que termina. Aquela parada serviu para dizer: Jairo, acabou. Jairo está ali, Jesus para, resolve o problema com a mulher e tal. E antes que eles começassem a ir para voltar a caminhada para a casa de Jairo, a notícia chega e fala: Jairo, não incomode mais o médico, sua filha. Ali acabou toda a emergência pela ótica humana, acabou toda a urgência pela ótica humana. Mas Deus continua sendo Deus. Eu queria que você olhasse para essa realidade por esse aspecto. Ainda que tenha acabado tudo, Ele continua sendo Deus. É por isso que está escrito lá no livro de Jó: ao cheiro das águas brotará. Ainda que a árvore seja cortada, arrancada a sua raiz, ao cheiro das águas brotará. Deus não é só Deus da urgência, Deus é Deus da pós-urgência. Ele não se altera por causa da nossa urgência, mas também não se altera, e a gente vê na própria expressão dele para Jairo, ele não se altera depois que a pior notícia chegou. Ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo o Senhor, ele continua sendo o teu pastor. É interessante que o original da palavra dita por Jesus nesse ponto para Jairo, o original é assim: Jairo, continue crendo. Jairo, não pare de crer, continue crendo. A mesma fé que te levou à beira da praia, mediante a tua urgência, que agora parece não fazer mais sentido, está tão urgente demais. Continue crendo exatamente como. Porque a mesma fé que te levou lá, mantenha ela viva, mesmo que toda a esperança tenha sido perdida. Porque vai ser através dessa fé que a tua filha vai viver. Glória a Deus. Continue crendo. Glória a Deus. Continue crendo. Continue crendo. Porque o Senhor é meu pastor, Ele é teu pastor, Ele tem uma multidão, tem notícias ruins, tem situações adversas, mas Ele está olhando para o meu coração e dizendo para mim: continue crendo, continue crendo. Porque não acabou ainda. Pode ter acabado aos olhos humanos a urgência, que para mim, na verdade, para Jesus, essa urgência nunca houve. Sério. Você viu o texto dizer que Jesus saiu correndo com Jairo? Vamos embora, meu irmão. Está demais aí para correr? Vamos correr. Não. Nunca houve isso da parte dele. Porque Ele é Senhor da urgência e da pós-urgência. Quando não tem mais necessidade de urgência, Ele continua sendo o mesmo, Ele é o Senhor. É por isso que esse texto de Tiago diz: olha, toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não há mudança nem sombra de variação. Tem gente que olha para o texto que Deus não muda e diz assim: Ele não muda, é a mesma coisa que Ele fez, Ele faz, e Ele pode fazer a mesma coisa ao longo do tempo, mas Deus é dinâmico, Ele age de maneiras diferentes, sim. Isso não significa que Ele mudou. O contexto de não mudança de Deus é que o seu poder permanece ontem, hoje e eternamente, para sempre. Seu poder não se altera. E se no poder dele está a minha confiança e não na minha força, se a minha confiança estiver na minha força, na minha capacidade, naquilo que eu faço, no que eu posso realizar, então complica. Mas quando a minha fé está no poder dele, então essa coisa de urgência começa a perder um pouco o sentido. A gente para de dizer para Deus: Deus, vai ter que ser até a data tal, porque Ele sabe qual é a data. A gente para de dizer para Deus: Deus, tem que ser hoje, porque Ele sabe. Então a gente diz para Ele: Deus, Tu conheces, Tu sabes qual é a necessidade, então eu vou descansar em Ti, porque Tu és o meu pastor e nada me faltará. O desafio, irmãos, você vê que uma pessoa vai tratar um assunto urgente com Jesus e ele age de uma forma, ele ajoelha, a mulher vai lá e toca. E o Senhor continua exatamente como antes. Chegou à praia, desceu do barco, Jairo expressa para ele a sua necessidade, ele diz: ok, eu vou com você. Ali já bastava tudo. Eu vou com você, eu estou com você. Assim como ele disse para Jairo que ele ia com Jairo, ele diz para nós: eu estou convosco. Glória a Deus. Estou com você. Eu queria que você individualizasse isso para você mesmo nessa noite. Saísse do contexto coletivo: ah, Deus cuida de todos. Não, Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Aqui, ó, pessoa, eu, indivíduo chamado Ricardo, eu sou cuidado por Ele cuida de mim. E o seu poder é nesse poder que a minha fé precisa estar. Porque se estiver fora disso, se eu olhar para o lado, eu vou afundar. É no poder do Senhor. E é o poder dele. Eu queria que você entendesse exatamente porque não há alteração nele. Porque ele tem todo o poder. Percebe? Se ele tem todo o poder, se ele chegar na casa de Jairo e a menina já tiver morrido, como foi o caso, o que vai acontecer? Ela vai viver de novo. E a Bíblia diz que, em relação àqueles que amam ao Senhor, aqueles que o servem, a Bíblia diz que se houver alguma coisa que não exista, Ele traz a existência por amor a você, a mim e a você. Olha só. Confiar no poder do Senhor. Eu vi, já fui encerrando, eu vi algumas situações da Bíblia Você imagina o cara cego e o cego, apesar de ser algo que pareça estranho, mas o cego enxerga a sua oportunidade, né? É o que aconteceu com Bartimeu. Bartimeu está na beira do caminho, Jesus passa lá. A maneira de Bartimeu falar foi diferente da mulher, foi diferente de Jairo. Jairo foi lá, ajoelhou: Senhor, tem misericórdia da minha vida, da vida da minha filha. A mulher não foi nem falou nada, foi lá e tocou. Bartimeu não. Bartimeu Por quê? Por isso que eu falo, é uma característica de cada um. Não é que Bartimeu confiava menos, é que Bartimeu tinha uma limitação que os outros não tinham. Bartimeu não via a situação. Se Jesus dissesse: Jairo, eu não vou contigo hoje, mas amanhã você me encontra aqui,
certamente Israel poderia fazer isso, mesmo tendo um desfecho negativo para sua filha, porque ele enxergava, ele andava, ele tinha todo o seu, a sua situação tranquila. Se a mulher tocasse e não acontecesse nada, Jesus falou: você me tocou, eu não te curei agora, mas vou te curar depois. Vou voltar aqui, vou passar nessa cidade de novo, vou curar você. Era uma situação. Agora imagina o céu. Imagina aquele que não enxergava, que para ser levado de um lugar para o outro, provavelmente tinha que ser conduzido por alguém. É a oportunidade, é a minha chance de pelo menos fazer conhecido a Deus. Não sei o que Ele vai fazer. Eu sei que Ele pode realizar um milagre na minha vida. Então eu vou falar para Ele, eu vou gritar para Ele. A Bíblia fala, a versão que eu li pelo menos, ela fala que Ele clamou. E o clamor aponta para grito, né? Para algo que você... Ei! Você clamou. A Bíblia diz que Ele clamou, e quando Ele ouviu uma voz dizendo: não incomodes o mestre, não perturbe o mestre, aí Ele clamou mais alto. A voz que me diz para não fazer, essa não vai me calar, porque eu sei que essa é minha chance. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! A Bíblia diz que Jesus manda chamar, cura aquele céu. A urgência da doença de Lázaro não tirou Jesus do lugar onde ele estava imediatamente. E às vezes a gente está se relacionando com Deus, tentando ser Senhor e colocá-lo numa condição de servo. Deus, tem que fazer, tem que me obedecer. A proposta do Salmo 23, amados, é uma proposta de descanso no poder do Senhor que me olha individualmente. Eu devo descansar naquele, confiar naquele que tem todo o poder e que me olha em particular. Essa expressão, o Senhor é meu pastor, ela é muito linda, é muito profunda e muito linda. Porque Ele é o pastor, mas Ele é o meu pastor. Ele não é só o pastor da multidão, Ele é o meu pastor. Ele cuida das minhas coisas, ele desenvolve comigo uma experiência pessoal e individual, da qual eu vou viver essa experiência intensamente. Quando Jesus apareceu andando sobre as águas, alguém viveu uma experiência pessoal e individual. Os outros foram abençoados com aquela experiência? Creio que sim. Imagina quem está no barco, olha para Pedro descer do barco e fala: caramba, meu irmão, o cara arrebenta aí, o cara vai andar mesmo aí nas águas. Abençoou o irmão que não andou, mas através daquele ato foi abençoado, foi fortalecido na fé. Talvez numa próxima ele diz: a próxima sou eu, na próxima quem vai sou eu. Não é assim os testemunhos abençoam a nossa vida. Mas a experiência é individual. Porque Pedro que andou. Eu ouvi esses dias que Pedro não andou nas águas, ele andou na palavra. Lindo isso, né? Bem, ele andou sobre a palavra bem. O que Deus tem para nós nessa noite é que Ele é o meu pastor, nada lhe faltará. Ele é o teu pastor, nada te faltará. Ele vai te fazer deitar em pastos verdes, vai te guiar mansamente a águas tranquilas, vai refrigerar a sua alma, vai te guiar pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque Ele está contigo. A sua vara e o seu cajado te consolam. Ele prepara uma mesa perante você na presença dos seus inimigos. Ele unge a sua cabeça com óleo e o teu cálice transborda.
certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida, e você habitará na casa do Senhor por longos dias. Experiência pessoal, apesar da multidão. Pela experiência de Jairo, sempre valerá a pena esperar. Pela experiência da mulher, vale qualquer risco que me leve para perto dele. Pela experiência de Bartimeu, nenhuma voz que queira me calar vai ser mais relevante do que a voz do Mestre que diz: vem. Eu quero encerrar essa palavra aqui lendo um outro texto. Esse texto está em João capítulo 10. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, eu gostaria de ler com você esse texto. Nós já vamos encerrar. João capítulo 10. Quando Jesus, tratando de pastor, ele fala algumas verdades muito tremendas nessa relação pastor-ovelha, ovelha-pastor. Ele diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão ou salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Eu quero repetir esse versículo 14 para você entender individualmente o que o Senhor está falando para você. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas. Aqui estamos nós. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Só que aí.
deixar aqui nossa reflexão da noite. Jesus, falando de como ele age, ele diz que conhece e diz que é conhecido das suas ovelhas. De novo, aqui tem um contexto generalizado, mas também tem um contexto pessoal. Vou contar para vocês como acontecia aqui, e a gente já está encerrando. Esse texto aqui, ele fala de uma realidade cultural da época, que os pastores às vezes se encontravam, e cada pastor tinha as suas ovelhas, e eles se encontravam num determinado ambiente que já era propositalmente cercado, e eles colocavam as ovelhas dentro desse ambiente. Imagine você um grande pasto que era cercado, eu não sei que tipo de cerca era, se era uma cerca natural, de mato, de pedra, não sei, mas era o local onde os pastores que estavam viajando com as ovelhas paravam para repousar e para fazer as suas ovelhas descansar. Então as ovelhas entravam naquele ambiente, só que não entrava a ovelha de um pastor só, mas de vários pastores. Então você imagina aquele monte de ovelhas entrando no mesmo curral, seja natural ou produzido, não sei, mas elas entravam naquele ambiente, naquele pasto, e todas aquelas ovelhas se misturavam ali, estavam dentro do mesmo pasto. Os pastores se colocavam na saída desse pasto. Eles se assentavam ali, eles dormiam ali, porque como o restante da área estava teoricamente protegido e guardado, não haveria como alguém entrar. Se entrasse, teria um pouco de dificuldade, porque o local era mais seguro. E a porta das ovelhas, que era o lugar da saída, a única entrada e saída, ali estavam os seus respectivos pastores. Os pastores se colocavam à porta das ovelhas para que nenhum animal pudesse entrar para atacar as ovelhas. Então o contexto histórico é esse. Mas havia uma coisa muito interessante. E agora, para separar essas ovelhas que se misturavam? Sabe o que acontecia, irmãos? O pastor que levantasse primeiro e chamasse as suas ovelhas, somente elas viriam e sairiam daquele pasto. Somente elas. É por essa razão que Jesus, contextualizado com a cultura daquele momento, ele fala assim: olha, eu sou a porta. Eu estou na porta. A hora que eu levantar e chamar, elas virão. Porque eu conheço as minhas ovelhas e eu também sou conhecido por elas. Elas escutam a minha voz e elas vêm. E aí eu olhei para isso e falei, cara, que coisa linda essa relação de pastor e ovelha, né? Uma identificação inconfundível. Essa identificação, ela não se perde porque nós estamos no mundo. Olha isso. No mundo nós estamos aí, ó. E temos muitas aflições, corremos muito perigo, muitos riscos. Mas o Senhor é o meu pastor. Entende isso? Ele me conhece, apesar de eu estar no meio de uma multidão. Conhece você, apesar de você viver no teu dia a dia no meio da multidão. Ah, mas pastor, mas não acontecem problemas com a gente? Acontece, mas ele é o meu pastor e nada me faltará. Mas e se uma bala perdida me atingir? Aí começa a minha vida, de verdade, de fato, porque aí eu estarei com ele para sempre. Então, tudo aquilo que o mundo não consegue entender está inserido no contexto dessa relação de pastor e ovelha. Assim, ele nos conhece, ele sabe quem nós somos. Se aquele pastor, olhando para esse texto, ele entrasse dentro daquele ambiente,
apesar das ovelhas estarem todas juntas e várias ovelhas de vários pastores, segundo o que o Senhor Jesus está dizendo, ele olharia e conheceria quem são as suas ovelhas, as ovelhas deles que são identificadas. Eu louvo a Deus, porque nessa noite o Senhor está nos tratando individualmente, falando: olha, eu estou olhando para você. No contexto de Páscoa, eu falei para você que a gente ia inserir a Páscoa. Houve experiências individuais de famílias. O sentido da Páscoa é pular. E o pulo que foi dado foi nas famílias que tinham o sangue do Cordeiro aspergido. Sabe, quando eu olho para essa individualidade e vejo assim, como pode uma coisa ser tão exata e tão perfeita? Morrem todos os primogênitos, mas naquelas casas onde é uma individualização de fato do processo. Você imagine, ali tem um povo, o povo estava todo ali no Egito, todos juntos ali. Existia a casa de hebreu e existia a casa dos egípcios. Enfim, estava todo mundo junto. Mas na hora de Deus agir, ele individualizou o processo. E ele disse: olha, hoje vai passar, mas as experiências serão diferentes. Porque quando chegar na porta que tem sangue, o anjo pula. Você faz? É pular. O significado da palavra é pular. E aí quando chegar na porta que tem sangue, glória a Deus, vai haver uma situação diferente. Mas imagine você a tensão disso tudo. Reúne a família, bota todo mundo para dentro, vai ser com a tua família individualmente que eu vou tratar. E aí eu imagino que depois, que aí é o contexto mesmo do Senhor ser meu pastor, cuidar de mim. Eu imagino depois de tudo que aconteceu, eles olharem para o primogênito da família e dizer: meu filho não morreu. Minha experiência é essa, ele não morreu. Eu vou saber do meu irmão. Vamos sair agora já está na hora de sair. Saiu. E aí, meu irmão, como é que foi lá na tua casa? Na minha casa, meu filho não morreu. Meu filho está aqui. Meu primogênito está vivo. Sabe por quê? Porque o Senhor é meu pastor. glória a Deus. Ele trata individualmente com cada um dos seus. Nós no coletivo somos dele, lógico, nós somos do seu rebanho, ovelhas do seu pasto, mas ele cuida individualmente de mim, e eu tenho a minha experiência com ele e vivo-a intensamente. Então quando o anjo pula, aquilo serve para todos, mas serve para mim. A minha experiência é essa, na minha casa, no meu lar, com a minha família, ele tratou dessa maneira. Ele pulou. Que Deus te abençoe o teu coração. Que Deus te faça entender e enxergar que ele cuida de você individualmente, particularmente. E que Páscoa também tem esse significado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele me prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. É individual, meu irmão. É coletivo, mas é muito individual. O Senhor é o teu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o teu pastor. O Senhor é o meu pastor. Tenha experiências vivas e poderosas, individuais com o Senhor. Porque Ele te conhece, Ele sabe quem você é no meio da multidão. E Ele te ama. Ele conhece as suas ovelhas e das suas ovelhas Ele a conhecia. Eu quero encerrar aqui abençoando a tua vida.
dizendo: olha, o Senhor está te olhando individualmente. A experiência pessoal, apesar da multidão. Deus abençoe você nessa noite. Que a tua Páscoa tenha um significado muito especial. É que Deus cuida de você individualmente. Amém? Deus abençoe os seus olhos.